Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, já ouvimos essa noite aqui. Covardes e medrosos, voltem. E eu não quero estar neste meio dos covardes e medrosos. Esta noite foi me dada a oportunidade de pregar. Eu não sou pregadora, os irmãos sabem disso. Mas foi um trabalhar de Jesus, porque há alguns meses o Senhor me deu uma palavra. E eu tenho fugido, eu tenho me esquivado, porque são palavras duras, irmãos. E é muito difícil, e eu peço que a igreja fique intercedendo por mim, para eu conseguir passar para a igreja aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Antes de começar, eu já quero pedir perdão à igreja. A palavra não é para ninguém, é primeiro para mim, porque quando Deus começou a ministrar no meu coração, Ele ministrou primeiro para mim, eu tomei primeiro para mim, e eu não estou aqui dizendo que eu sou o exemplo que você tem que seguir, o exemplo é Jesus Cristo. Eu apenas sou mensageira e vou transmitir aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. 1 Samuel... Capítulo 2, versículo 12. O título do texto diz assim: Os crimes dos filhos de Eli. E o versículo 12 começa: Eram, porém, os filhos de Eli de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira ou na panela, ou no caldeirão ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. O versículo 17 diz o seguinte: Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. No versículo 22, diz o seguinte: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. No capítulo 26, no versículo 26, conclui assim: E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Amém? Esses versículos falam do comportamento dos filhos de Eli. Eli era o sacerdote da época de Samuel. Foi onde Ana entregou Samuel para ser criado ali, com Eli, e crescer junto dos filhos dele. Só que aqui mostra que os filhos de Eli faziam coisas erradas, coisas maus aos olhos do Senhor. E Eli era o quê? Referência para o povo, uma referência religiosa. Ele era um sacerdote. Então, a pergunta que eu deixo para cada um aqui essa noite é: como está a sua casa? Como está a minha casa? Como está a criação dos meus filhos? Como está o relacionamento com o meu esposo? O meu relacionamento com a minha esposa? Como está meu casamento? Porque, irmãos, temos que ter em nossa mente que a palavra nos ensina que o nosso principal ministério é a nossa família.
Se nós falharmos neste ministério, não obteremos sucesso em nenhuma das áreas da nossa vida. O nosso principal ministério é a nossa família e devemos cuidar dela com zelo, com cuidado. É assim que ordena o Senhor. Eu não posso colocar a educação das minhas filhas nas mãos de outras pessoas. Ela cabe a mim. Eu tenho que educar e criar minhas filhas de acordo com a palavra. Como a palavra me ensina. Eu não posso ceder, porque começa cedendo um pouquinho. Ah, mãe, deixa eu fazer isso. Eu sei que é errado, mas eu não quero brigar. Eu não quero que a menina chore e eu vou deixando. E isso vai aumentando até chegar a um ponto que você não consegue mais cortar aquilo, porque você deu brecha. E é isso que tem acontecido. Temos dado brecha dentro dos nossos lares. E o Senhor pede que vigiamos, que tenhamos atenção à palavra, porque senão não vamos resistir. Tem dias difíceis pela frente, os dias já têm sido muito maus, e o inimigo tem atacado nossos lares, tem atacado dentro das nossas igrejas, e nós temos que nos reerguer, nós precisamos reconstruir os nossos muros. Eu não posso apenas ser crente dentro destas portas, eu tenho que ser crente dentro do meu lar, fazendo aquilo que o Senhor tem me orientado a fazer. A palavra é dura, mas nossos filhos têm que ouvir, porque quando chegar lá na frente, eles vão testemunhar e vão agradecer por tudo que nós temos feito. Então, mães, não abram mão da educação dos seus filhos. Eu sei que temos muitos afazeres, que tem mães que estudam, que trabalham, que fazem muitas coisas, mas não entreguem um celular a seus filhos para eles e deixem eles lá. É para ele não me aperrear, porque hoje eu estou estressada e eu não estou com paciência para menino, não. Deixa lá. E o celular tem acabado com a vida das nossas crianças e dos nossos jovens também. Nós temos tirado a infância das nossas crianças. Eu olho para as crianças hoje e não vejo mais aquela infância, porque o celular, a internet tem acabado com isso e nós estamos permitindo. Aqui não é lugar de desabafo, isso não é um desabafo. A igreja me perdoa em nome de Jesus. Eu apenas estou falando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E o Senhor sabe que eu não estou mentindo, aqui não é lugar de mentira. E eu sou muito zelosa com essa questão de dizer, o Senhor mandou dizer. Eu só falo quando realmente é o Senhor. E eu faço prova disto. E hoje eu estando aqui, é uma prova disso, que foi o Senhor que me deu esta palavra para ser dada a esta igreja nesta noite. Amém? Então, temos que ter zelo pela palavra, zelo por nossa família. Devemos ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. Não adianta chegarmos aqui, virmos cultuar o Senhor, cantar, pregar, fazer o que tem que ser feito aqui, mas quando a gente chega em casa está tudo bagunçado. Está uma bagunça que você não consegue controlar. Aí você diz, não, mas na igreja eu tenho que manter as aparências. Mas Deus não está vendo, não? Deus está vendo. Deus está vendo e Ele sabe. É por isso que Ele levanta pessoas para repreender. É justamente por isso. Mas no meio dos filhos de Eli, cresceu um menino. E esse menino, ele foi diferente. Ele mesmo crescendo lá naquele meio onde faziam tudo errado, onde Eli sabia, mas não corrigia, porque Eli sabia. Aqui diz que Eli sabia tudo o que os filhos faziam. Mas em algum momento Eli tirou os filhos do sacerdócio? Nenhum momento. Os filhos continuaram lá, exercendo os papéis de sacerdote, mesmo Eli sabendo tudo o que os filhos faziam. É diferente de Samuel. Lá na frente nós vamos ver que os filhos de Samuel também fizeram coisas que desagradaram ao Senhor, mas Samuel não colocou os seus filhos para ser sacerdote na casa do Senhor, porque ele sabia o que os seus filhos faziam. Então, não nos façamos de cegos. Nós sabemos o que se passa dentro da nossa casa. E
temos que ter o controle de novo em nossas mãos daquilo que está acontecendo na nossa casa, sabe, igreja? Porque nós não podemos deixar que nossa base familiar seja estremecida, porque é isso que o inimigo quer. Então, o que o Senhor pede nesta noite é atenção, reconstrução de muros. Que reconstruamos nossos muros em todos os âmbitos da nossa vida. Reconstruamos nossos muros dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, tendo atenção aos nossos filhos, atenção aos nossos maridos. É isso que o Senhor pede, exercendo o nosso papel de cristão dentro dos nossos lares. Vocês também, maridos. Maridos, também estejam atentos ao que acontece dentro dos lares, porque vocês são a cabeça. O Senhor diz que o homem é a cabeça. Então, não tem essa história. Hoje, eu vi um dia desse que estava uma confusão por causa dessa história de submissão. Da mulher ser submissa ao homem. É isso que a Bíblia nos ensina, né? Mas esse é um outro assunto, mas só para continuar. Gera uma polêmica, mas hoje o mundo quer dizer ao contrário. O mundo quer dizer que não tem nada disso de mulher submissa, não. A mulher que tem que estar à frente, mas a Bíblia diz não. E não é não. A mulher tem que ser submissa a seu esposo. Agora, essa submissão aqui é de companheira, está auxiliando. É a função do marido estar à frente da casa e a mulher a sua cooperadora. Meu esposo não pode dizer uma palavra, dizer um não às minhas filhas e eu vim por trás e dizer, pode fazer. Está errado, é a palavra dele, ele disse não, então tem que ser não. Eu, como ajudadora e companheira dele, eu devo educar as minhas filhas que tem que ser assim. Amém, igreja? Amém. E para encerrarmos aqui, como eu disse, não é uma pregação, apenas estou passando para a igreja aquilo que foi ministrado a mim. Vamos voltar para Samuel. Samuel foi criado neste ambiente, mas Samuel se corrompeu? Samuel não se corrompeu. Mas sabe por que Samuel não se corrompeu? Eu fiquei pensando isso dias e dias e orando, Senhor, e veio ao meu coração. Sabe por que Samuel não se corrompeu? Uma das coisas, e talvez a principal, porque Ana... A Bíblia diz que Ana ia todos os anos levar uma roupa nova para Samuel e ia falar com seu filho. E com certeza eu fiquei imaginando que todos os anos que Ana ia ali àquele lugar, Ana ficava contando a Samuel do milagre que Deus tinha feito, que ele era um milagre, contando da bondade de Deus, de tudo que Deus tinha feito. E aquilo foi enchendo o coração de Samuel de amor, de gratidão por Deus. E mesmo naquele meio contrário a tudo isso, Samuel foi crescendo fiel ao Senhor. Ele ia crescendo diferente. E é tanto que o Senhor, naquele meio de corrupção, falou com quem? Com Samuel, né? E Eli era a representação de Deus naquela época para o povo, que a Bíblia fala que quando Deus chamou Samuel, Samuel pensou que fosse Eli que estivesse chamando ele. Ele confundiu a voz do Senhor com a voz de Eli, para você ver que tão grande era o papel de Eli ali, mas Eli pecou na criação dos seus filhos. E quantos ministérios a Bíblia não mostra que também erraram, ministérios falidos por causa dos seus filhos. Davi foi um péssimo pai. Davi não soube educar seus filhos, não soube dizer não quando era necessário. E quando Absalão morreu, a Bíblia diz que Davi chorou dias e dias seguidos. Mas Davi chorou dias e dias seguidos. Eu estava lendo sobre esse assunto e eu vi que Davi chorou muitos dias de remorso, porque ele sabe que a morte de Absalão, ele também teve culpa, porque ele não soube educar os seus filhos no caminho do Senhor. E Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Mas tinha suas falhas? Tinha, como todos nós temos, porque somos pecadores. Se não for a misericórdia do Senhor em nossas vidas, nós não resistimos, não conseguimos nos levantar e nos pôr de pé. E é isso que precisamos todos os dias, clamar a misericórdia do Senhor, pedir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Senhor, me ensina a educar os meus filhos no caminho da justiça, o caminho da verdade, para que quando eles cresçam, eles não se esqueçam de nenhuma dessas coisas. Precisamos plantar a semente no coração deles, que eles cresçam amando ao Senhor, amando estar nesta casa, amando servir ao Senhor e sendo fiéis, porque é isso que o Senhor precisa de nós, da nossa fidelidade. E eu peço que a igreja continue orando por mim, por minha casa. Oremos uns pelos outros. Gustavo já falou domingo passado que o próximo trimestre da escola bíblica será sobre família. E é um tema muito importante. Então, quem tiver tempo, venha ouvir mais do Senhor sobre o tema família, sobre as nossas relações familiares. E o Senhor muito vai falar com nós durante esse trimestre. E assim eu creio, igreja. Amém? A igreja me perdoa por essas palavras, mas receba de coração. Receba de coração, porque é o Senhor. E o Senhor ama, o Senhor corrige, né? Nós corrigimos nossos filhos porque nós os amamos e não queremos perdê-los. Então, da mesma forma, o Senhor. Amém?